Olá, olá, mais um SFP na área, Sociedade Futebol e Pitaco começando, fique aí porque tem palpite, tem dica sobre a rodada desse sábado da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Bruno Félix, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe e o mais importante, se inscreva, nos ajude a continuar aqui todos os dias. Vinícius Alexis, como que você tá? Vamos falar de Série A nesse sábado, 7 jogos da primeira divisão do Campeonato Nacional. Tem Bahia e Goiás, Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo e Vasco, Coritiba e Atlético Mineiro, América Mineiro e Fortaleza, Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense e o Clássico Paulista, Santos e Palmeiras fechando o sabadão, é o jogo da balada, pré-balada às 9 da noite. Balada em Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SFP. Curta, compartilha, se inscreva no canal, segue a gente na rede social, porque tem dica e tem vídeo todo dia para você, Bruno Félix. Série A de Campeonato Brasileiro, com poucas coisas óbvias, viu, Bruno Félix? Vou dizer que a gente vai ter que quebrar a cabeça aqui para conseguir dar dicas interessantes, para conseguir fazer nosso público entender como a gente pensa e também ganhar dinheiro. Bom, primeiro é o Bahia e Goiás, o Goiás que vinha até então em 5 rodadas com apenas 3 gols marcados, exatamente contra o Corinthians, e apenas uma vitória exatamente contra o Corinthians. E aí venceu o Botafogo por 2-1 na última rodada, na sexta rodada, e saiu da zona de rebaixamento jogando o Corinthians para os 4 últimos lugares. Agora pega o Bahia. Bahia que fez um jogo interessante contra o Flamengo, mesmo com 2 a menos, perdeu por 3-2, mas sufocou o Flamengo no fim do jogo, poderia ter empatado, teve chance, criou para isso. E agora no final, no meio da semana pela Copa do Brasil, o que parecia óbvio que seria uma vitória do Santos, né, contra a equipe, contra o tricolor baiano na ida das oitavas, 0-0. Então o Bahia contra o Goiás em casa. Vini, eu iria no mais 1,5, hein? Bom palpite. Não vai pagar muito, não paga muito, mas é um bom palpite, é um palpite justo. No momento que o meu computador trava, eu não consigo ver. Porque Até uma vitória do Bahia. A vitória do Bahia pagando 1,66, paga mais do que 1,5 gol. Eu prefiro. O bebê paga 1,30. A gente falou de quebrar a cabeça, você falou que 1,5 paga 1,30. Não é, se for pensar, não é pouco pelo jogo que é. Por quê? Aqui a gente vai começar, depois dessa vitória, acho que é o jogo para a gente observar também o que o Goiás vai, de repente, conseguir fazer depois da vitória que conseguiu contra o Botafogo. Mesmo jogando em casa, era muito improvável. Um Botafogo que joga bem e que tem jogado bem em casa e fora. Então também vai ser uma chance de observar o que esse Goiás quer da vida, né? Depois de vencer o Corinthians, que hoje não é muito parâmetro, porque não tem jogado nada, e aí conseguiu vencer o Botafogo, então é uma chance de ver o que vai ser do Goiás nesse jogo contra o Bahia, que não tem um time brilhante, mas vem de jogos em desempenho até que interessantes depois da derrota para o Flamengo, mas da forma que ela foi, né? E o empate contra o Santos no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. É um jogo que eu acredito que seja para gols, pelo que o Goiás precisa fazer, e o Bahia também, jogando em casa, precisa dar uma resposta, né? A grande questão é se o Goiás contra o Botafogo é o que vai ser o Goiás na temporada, o Goiás que conseguiu a sua segunda vitória na competição, o Goiás tem 2 vitórias e 4 derrotas, tomou 12 gols, ou se foi uma exceção, porque é o Botafogo sendo o Botafogo tomando a virada dos piores times do campeonato. O Goiás, para mim, é seríssimo candidato ao rebaixamento. Sim. Eu acho que o Bahia jogando em casa, se o Bahia primeiro quiser ficar na Série A, se o Bahia segundo quiser jogar, mesmo que seja uma Copa Sul-Americana, é o tipo de jogo que o Bahia precisa ganhar. Tem que ganhar. E aí, Bahia é um empate, mais de 1,5 paga 1,40 e 4, vitória do Bahia tá pagando 1,60. Como é uma múltipla de 7 jogos, a gente pode ser conservador. Eu acho que Bahia é um empate, mais de 1,5 é um conservadorismo que faz sentido. É uma múltipla de 7 jogos. Não é uma múltipla simples. Tá. Ou até mesmo uma chance dupla seca, né? Com o Bahia o empate. Aí paga 1,14, paga muito pouco, aí não compensa. Ah, não, 1,14. Entendi, quase 1,40. 1,44 é Bahia um empate mais 1,5. Mais 1,5. Bom, então vamos fechar nessas duas hipóteses aí, pensando nessa múltipla.
Bahia o empate mais 1,5 ou o mais 1,5, pensando aí que o Goiás possa surpreender o Bahia fora de casa. Vamos para o segundo jogo, Vini, o jogo das 18. Esse é o único jogo às 16, aí já às 18h30 tem Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que fez os últimos 2 jogos malucos, né? Parecia que perderia o jogo para o Curitiba no Clássico, jogando em casa, venceu por 3-2. Tomou 2-0 do Botafogo na Copa do Brasil no meio da semana, virou e venceu por 3-2 no primeiro jogo também. Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, favorito, né, Vini, contra um Bragantino que conseguiu um empate com o Palmeiras, o que parecia improvável, fora de casa, mas um Bragantino que não é confiável, da mesma forma que empata com o Palmeiras no Allianz, empata com o América Mineiro em casa. Bragantino, nesse momento, naquela zona de Sul-Americana, né? São 7 pontos, uma vitória, 4 empates. E aquela coisa, né? Aquele bom Bragantino do Barbieri também não existe mais, né? Então, sim, a gente precisa olhar porque tem feito o Bragantino nos últimos tempos com caixinha. E o Bragantino não tem sido uma grande caixinha de surpresa, tem sido uma caixinha de decepção. É um time que não joga bem, é um time que ganha muito pouco, e mesmo com o empate contra o Palmeiras, não sei se estou chamando de um time confiável. A minha questão com o Atlético Paranaense é: no meio de semana tem Libertadores. Mas a minha primeira ideia, olhando para esse Furacão, é: o Furacão não perde o RB Bragantino. De cara assim, a primeira coisa que eu penso: o Atlético Paranaense tem time para não perder esse jogo, até para ganhar em Bragança Paulista. Mesmo, só pra gente acho que mais do que time, tem elenco, né? Sim. É um elenco que sai um, entra outro, o time não muda, joga da mesma forma. Então isso também é interessante. E aí vamos lá: 1,90 a vitória do Bragantino, 3,50 o empate, 4 a vitória do Atlético Paranaense. A chance dupla que me chama a atenção: Atlético Paranaense o empate paga 1,80. É muita coisa. E eu acho que é o mais provável. Eu não vejo o Atlético Paranaense perdendo para o Bragantino fora de casa. E para mim é isso, assim. Para mim é simples e direto. Isso que o Atlético 83, Paranaense, eu pego essa odd fácil. Isso que o Atlético Paranaense sofre seus gols. São 7 gols sofridos nesses 6 primeiros jogos. Só que marcou 10. Enquanto o Bragantino, que surpreendentemente tem mais de um gol por jogo também, já fez 9, mas também sofreu 11. Então está praticamente com 2 gols sofridos por jogo. Esse é o meu palpite também. O Atlético Paranaense não perde, podendo entrar no G4. Chance dupla, Atlético Paranaense, o empate, pagando bem aí que você falou, né? Então, é isso, né, Vini? É isso. Atlético Paranaense ou empate para esse jogo contra o Bragantino, mesmo fora de casa. São Paulo e Vasco no Morumbi. São Paulo pouco confiável, mas eu tenho gostado sim. Eu acho que o São Paulo está em evolução. O Dorival deu uma arrumada no time. Ainda que o próprio torcedor de São Paulo muitas vezes pegue no pé, eu acho que talvez esteja reclamando um pouquinho demais, mas eu gosto desse início de trabalho do Dorival contra um Vasco que é pouquíssimo confiável nesse momento, e o São Paulo que pode encostar ali na parte de cima, e o Vasco que pode até acabar entrando na zona de rebaixamento na rodada. Tem a 16ª posição, 1 ponto a mais que o Corinthians, tem mais de um gol sofrido por jogo, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Vini, como é que tá aí odd para aquela chance dupla, hein? Cortou para mim o jogo. Curitiba e Galo? Não. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. São Paulo pagando 1,75, empate 3,50, Vasco da Gama 5. Aquele São Paulo empate 1,16, Vasco empate 2. E aquele São Paulo empate com 1,5, hein? Cara, eu acho até que dá para cravar a vitória do São Paulo, viu? Eu acho que o São Paulo virou a chavinha, tá vivendo um bom momento, o time do Dorival não perde. São Paulo empate mais de 1,5, 1,60. Menos que a vitória, que é 1,75. Mas eu acho bem possível uma vitória simples do São Paulo, aqui um 2-0 para o São Paulo, como foi contra o Sport fora de casa na Ilha do Retiro. Acho excelente. Bom, então vamos lá. Sendo prático, né? Duas hipóteses. São Paulo empate mais 1,5 pagando 1,60. Vitória cravada do São Paulo pagando
Pode falar, a Valentina tá falando no interfone. Não, bora. São Paulo. Vitória cravada do São Paulo pagando 1,75. 1,75. Então, são essas duas. Quer subir um pouco a odd e quer ousar, crava a vitória do São Paulo. Ou São Paulo empate mais 1,5 com 1,60. O próximo jogo aqui, também jogo das 18h30, aí sim, Coritiba e Atlético Mineiro. Curitiba numa fase Curitiba, né? Na Série A, impressionante como briga na parte de baixo o Coxa. 2 empates com 4 derrotas em 6 jogos. São 14 gols sofridos. Só não sofreu mais gols que o América Mineiro. Segundo pior ataque, é o segundo pior time contra um Galo que vem aí com uma boa vitória na Copa do Brasil. Contra o Corinthians, tem a sexta posição, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vini, Galo e Coritiba, aliás, Coritiba e Galo jogando fora, dá para ir naquele Galo ou empate? Galo ou empate paga 1,22. Paga pouco mesmo. Uma odd que me chamou muita atenção é que o mais de 2 gols e meio tá pagando 2,5. O Coritiba marca seus golzinhos de vez em quando, mas tem uma defesa sofrível e horrorosa. E aí aquela chance dupla, que Galo ou empate e mais de 1 gol e meio, paga 1,60. Eu pego de novo. A gente só pode criar 4 apostas, tá? Então tem que levar isso em consideração. Mas eu pego essa Galo empate mais de 1 gol e meio a 1,60 tranquilamente. Então, Galo ou empate mais 1,60. E aí, dentro dessa múltipla nossa, eu cravo a vitória do São Paulo para a gente poder criar mais 2 resultados. Na verdade, o Bahia e Goiás, a gente também falou do mais 1,5, né? Só o mais 1,5 que também pode ser uma boa. Aí daria para abrir mais uma. Mas a gente está falando de outros 3 jogos complicados, né? Botafogo e Fluminense, com Santos e Palmeiras ainda. América Mineiro e Fortaleza ainda, né? Tem América Mineiro e Fortaleza. O América Mineiro, que é o último colocado, pior defesa do campeonato, são 17 gols sofridos. E é engraçado porque eu não acho esse time do Fortaleza, do América, para isso. Para um empate e 5 derrotas. Até pelo que tem feito na própria Copa Sul-Americana, pelo que fez na Copa do Brasil, ainda que com o Inter com 1 a menos, mas é uma vitória expressiva, que coloca o América numa posição muito favorável para ir às quartas da Copa do Brasil, pode avançar na Copa Sul-Americana, mas por enquanto, ao lado do Coritiba, como os únicos times que não venceram nessa Série A ainda. E aí também vamos ver o Fortaleza, né? O Fortaleza que conseguiu, por mais que a gente já tenha falado que não foi brilhante, não tem sido brilhante, mas o Fortaleza chegar como favorito contra um Grêmio fora, contra um Corinthians fora e em casa contra um São Paulo, diz muito. Então, ainda assim, o Fortaleza é favorito nesse jogo e também para ver como o time vai reagir depois dos 3 a 0 que tomou para o Palmeiras, né, nas oitavas da Copa do Brasil. Vini, a gente falou sobre esse lance da chance dupla, né? Mais 1,5? Então, aqui está uma odd muito interessante. Porque a vitória da América paga 2,60, o empate paga 3,30 e a vitória do Fortaleza também paga 2,60. O que muda para mim América o empate ou Fortaleza o empate paga 1,44. E para ambos os times marcarem paga 1,75. Então aqui eu acho que você tem odds interessantes para pegar. Você pode ser mais conservador e pegar um Fortaleza ou um empate, ou um América ou um empate, paga a mesma coisa. Mas eu acho que o Fortaleza não perde, apesar do Fortaleza não viveu o melhor momento na temporada. Uma sequência estranha de empates, não está jogando tão bem quanto em outros momentos. Você pode pegar ambos os times marcam a 1,75. E aí, para mim, é melhor do que pegar 1 gol e meio, que vai pagar pouco. Porque mais de 2 gols e meio está pagando 1,95. Mais de 1 gol e meio está pagando 1,28. Ambos os times marcam, tem que ter pelo menos 1 gol e meio. Sim. E pagar 1,75, por exemplo. E para mim acho que faz sentido. Até. Então aqui eu acho que você tem várias opções. Então vamos do quê? Eu acho que o melhor custo-benefício aqui para mim é ambos os times marcam. Ambos os times marcam. Isso. E se você for em ambos os times não marcam, paga 2. Mas aí tem que cravar o 0 a 0, né?
Eu acho difícil pelo momento, principalmente defensivo do América, apesar, se a gente falou do ambos os times marcam, eu não confio no Não, ataque. na São verdade sempre... não. Ambos os times marcam, quer dizer que só se um time marcar gol, você já ganhou. Como é que é? Se você for, ambos os times não marcam, um dos dois times não tem que marcar gol. Se um dos dois times não marcar gol, você já ganhou. Ah, sim, mas você tem que contar com pelo menos um Fortaleza sólido ou um América sólido na defesa e fazendo gol. Isso. Acho que se ambos os times marcam é uma boa. Então peguei, vamos aí. E aí vamos para o próximo jogo. São os dois clássicos agora, né? Agora. Botafogo e Fluminense. Fluminense que vem desse empate contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas com toda a circunstância do que foi o jogo. Talvez tenha sido um dos melhores jogos do Flamengo no ano, é bem verdade. Mas o Fluminense muito forte, podendo já está cravado ali, né? Desde o começo do campeonato, entre os 4 primeiros, e eu acho que vai continuar assim durante todo o campeonato. O Fluminense com 4 vitórias, um empate e uma derrota. São 12 gols marcados, então é um time que tem 2 gols de média contra o líder Botafogo, que tem 13 gols marcados, segundo o melhor ataque. Sofreu só essa derrota para o Goiás. Mas a gente falou sobre o lance da chance dupla, porque para criar nas múltiplas só pode criar até 4 apostas na casa que a gente faz. Aí também vai depender de onde você faz, né? Mas para esse Bota e Fluminense, me parece um clássico para gols. É que clássico é sempre complicado, né? Fluminense e Flamengo também era e acabou 0-0, mas eu acho que mais 1,5 não deve pagar muito, né, Vini? 1,30, mais 2 gols e meio, paga 2. É bastante, uma diferença bem grande. É uma diferença bem grande. Bom, É sempre... isso. Eu acho que é o tipo de jogo que, até pela maneira como os dois times jogam, até pelo que os dois times têm a oferecer, é um jogo interessante para você ir nessa de vou torcer por gols e vou assistir o jogo. Sim. Sim. Eu acho o Fluminense melhor, por exemplo. Se fosse para pensar que qual time não vai perder, eu ficaria com o Fluminense não perde. Mas é um clássico, pode perder. Sim. Acho que ficaria entre essas duas, tá? Então, sendo prático, novamente, mais 1,5 ou mais 2,5. São apostas muito prováveis. Mais 1,5 pagando menos, né? 1,30 natural, mas numa múltipla pode dar uma boa odd. A nossa Agora, múltipla já está em 17, com mais 1,5, sem contar o Palmeiras e Santos. então Então, assim, já é uma eu tô boa sendo odd. conservador nesse 1,5 a 1,30, que já Sim. está multiplicando por 17. Agora, se você for no do mais 2,5, aí vai subir bem. Então, mais 1,5 ou mais 2,5 Aí para sobe para usar. 26. Então, sobe muito, né? Então, se você quiser usar um pouco e subir bem a odd, mais 2,5, mais 1,5 já com uma boa odd e mais conservador. E aí, Palmeiras e Santos. O Santos, no final das contas, fala-se tanto de Corinthians, falou-se tanto de São Paulo. No fim das contas, o Santos, que parecia que o Odair cairia, conseguindo uma sequência de bom, não só os resultados, né, mas bons jogos do Santos, que é o mais surpreendente. O Santos conseguindo fazer bons jogos, apesar de não ter vencido o primeiro jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Santos e Palmeiras, Vini. Esse Palmeiras é complicado apostar, tem sido complicado para quem quer apostar contra, né? São 16 gols marcados em 6 jogos nessa Série A, são apenas 6 gols sofridos. Tem tem o melhor ataque, uma das melhores defesas, tem o melhor saldo. Ainda não perdeu, né? Ao lado do Fortaleza, são os times que não perderam nessa Série A. O Santos na 7ª posição, surpreendente, podendo encostar no G4, Vini. Você acha que é jogo para 1,5? Você acha que é um jogo para Palmeiras não perde? Vamos lá, então. Santos ou empate paga 1,80. Palmeiras ou empate paga 1,22. O Palmeiras é favorito pagando 1,95. E aí, cara, acho que mais de 1,5 é bem possível. Acho sim que o Palmeiras não perde o jogo. E aí, se a gente for criar uma aposta, por exemplo, para a chance dupla, então é Palmeiras ou Santos, pagando 1,22. Mais o total de gols ali, mais de 1,5 gol, fica 1,60. Eu acho uma odd justa e acho muito provável que aconteça. Palmeiras ou Santos ou Palmeiras ou empate? Palmeiras é um empate. E mais de Palmeiras 1,5 gol.
Então, eu também vou nessa. Palmeiras o empate, mais de 1,5. E aí fecha uma boa odd aí para um sábado 27. com 7 jogos, 27. E sendo conservador em muitas delas, né? Então, 10 reaisinhos aí já te dá quase 300. Né? Se for um pouco mais, aí o céu é o limite, mas jogue com responsabilidade, né? É Vinícius, isso. e Alexis, vamos lá? As considerações finais. É isso, Bruno Félix. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia diariamente aqui no SFP. Esse vídeo ficou longo, 7 jogos de Série A, uma dica interessante para você. E uma múltipla de 27, Bruno Félix. É isso. Acho que tá bom, né? Tá Curta, ótimo. compartilha, se inscreva e siga a gente no Instagram. Fique ligado, fique ligado. Ainda tem rodada de domingo e depois tem o jogo lá de segunda-feira, Cruzeiro e Cuiabá. Valeu, Vini, valeu você. Até a próxima.